No vídeo de hoje você vai aprender um passo a passo para você conseguir colocar o seu violino na posição correta, encaixar o violino no ombro, para que você aprenda a tocar de uma maneira correta, que você não sinta dor e sinta à vontade o seu instrumento, a quem você... Muita gente toca estranho e isso atrapalha muito a sua evolução, atrapalha muito as suas técnicas, atrapalha muito o seu som. Então, mesmo que você já esteja tocando algumas coisas, assista essa aula até o final, porque pode ter algum elemento que às vezes te traz uma dorzinha ou te traz um incômodo e você não sabia o porquê. E aqui nessa aula você vai entender. Já aproveita, deixa o dedo no like, se inscreve no canal para você receber os novos vídeos, né? E ativa o sininho também, beleza? Primeiro, a gente precisa saber que existem duas maneiras de posicionar o violino. Uma é com a espalheira, que a espalheira vai preencher uma parte aqui. Outra é sem a espalheira. Uma coisa que a gente precisa saber também, logo nesse início, é que não é você que se encaixa ao violino, é o violino que se encaixa e se adequa ao seu corpo. Cada pessoa tem um biotipo diferente, né? Tem um corpo totalmente diferente, muitas das vezes tem um tamanho de pescoço diferente, tem um formato de rosto diferente. Então, o que eu vou falar aqui é uma maneira geral e aí você vai adaptando para você. Então, a gente vai utilizar três passos para a gente aprender a encaixar o violino. Primeiro eu vou explicar como se fosse com a espalheira, depois eu vou explicar sem a espalheira, tá bom? Aqui eu estou utilizando uma espuma, então se você não tem uma espalheira, você também pode comprar uma espuminha e colocar aqui, ó, com elásticos. Depois, numa outra aula, eu posso explicar mais a fundo como que coloca isso, né? Mas aqui, ó, é uma espuminha e aí ela serve também como uma espalheira. Então, passo de número 1, a gente vai segurar aqui no tampo do violino, nunca aqui no braço, sempre barriga para dentro, peito estufado para fora, coluna bem reta. Se você tiver assim, não vai ficar legal também, tá? Tanto sentado, nesse momento aqui eu estou sentado, ou em pé. Se você for fazer isso sentado, você tem uma tendência maior a curvar um pouco aqui, né? Ou é querer encostar atrás na cadeira. Eu, por exemplo, nesse momento eu estou sentado, mas eu estou na ponta da cadeira, isso me propicia para que eu fique mais ereto. Em pé é o mais adequado no início, porque em pé a gente tende a ficar com a coluna um pouco mais ereta. Os pés afastados, a gente joga o violino lá para frente. Depois, a gente joga o violino para o lado esquerdo, passo de número 2. Jogando o violino para o lado esquerdo, a gente vai virar esse botãozinho aqui, ó, na nossa direção, na direção do nosso pescoço. Lembra que eu falei? É o violino que encaixa na gente, não é a gente que encaixa no violino. Então, virei aqui e juntamente também no passo de número 3, a gente vai plugar esse botãozinho aqui, né, no nosso pescoço, tá bom? O violino nunca muito para trás, nem muito para frente, vai ser mais ou menos na direção do nosso pé, tá certo? E aqui ele já está conectado na gente, tá? Então, recapitulando, segurando o violino no tampo, jogou para frente, jogou para o lado, virou o violino para você, na sua direção, e aí vem encaixando o violino. O violino está encaixado aqui no seu pescoço, agora o que a gente vai fazer? A gente não vira a cabeça assim e coloca o queixo. A gente está olhando reto, a gente só vira, só olha para o lado, como se uma pessoa tivesse me chamado no lado de lá, no meu lado esquerdo. Então o que eu vou fazer? Eu só olho para o lado. Olhei para o lado, encaixei. É assim que é a posição. Repara que o violino ele não tá reto, né? Ele tá um pouquinho assim, ó. Por quê? Para na hora que a gente for passar o arco, se o violino estiver reto assim, ó, olha o tanto que eu vou ter que fazer para tocar na corda sol. Então, ó, o violino ele tá mais ou menos assim, um pouquinho deitado, tá? Lembrando que algumas pessoas vão sentir melhor um pouquinho com o violino um pouco mais para frente, algumas um pouquinho mais para trás, mas no geral, uma direção aqui mais ou menos na posição. Depois que a gente tiver virado o pescoço, né, a gente só vai virar o pescoço e a nossa mandíbula é esse pedacinho aqui do finalzinho aqui, ó, entre a orelha aqui e o nosso queixo. Se você pegar com a mão aqui, ó, tem um ossinho aqui ó, no finalzinho, ó, minha orelha tá aqui, venho descendo aqui no finalzinho, tem um ossinho aqui. É isso daqui que vai encaixar na queixeira. A queixeira ela tem um ressaltozinho para realmente essa parte aqui da nossa mandíbula encostar aqui e travar. Travei, posso soltar, não tô fazendo força. Se eu fizer força de alguma maneira aqui com o pescoço, na hora de tocar, a gente vai tocar de uma maneira tensa e o som não vai sair legal. Então treine isso bastante, pode ficar aí sem as mãos, tá? Andar pela casa, depois que você fizer isso algumas vezes, né? Anda pela casa.
e aí você vai conseguir ficar de uma maneira bem confortável com o violino. Bastante cuidado para que você não fique segurando o violino aqui, ó, mão de bandeja, segurando o violino. Não é a nossa mão que vai segurar o instrumento. Você pode apoiar o instrumento, tá? No finalzinho da palma da mão aqui, deixar ele apoiado aqui, sim, mas a gente nunca deve segurar o instrumento aqui. Senão você nunca vai, por exemplo, conseguir fazer uma mudança de posição, porque você vai estar segurando o instrumento aqui e aí na hora de mudar de posição aqui, ó, trava, ou na hora de fazer um vibrato, vai travar também. Por isso que é muito importante o instrumento estar bem preso em você. O violino tem que estar bem preso em você para que você consiga fazer essa mudança de posição. Uma outra maneira é também sem a espalheira. Lembrando que se você estiver sem a espalheira, algumas pessoas têm um pescoço muito longo. Então, para essas pessoas, tocar o violino sem a espalheira vai ser um pouco mais difícil. Para as pessoas que têm um pescoço bem curtinho, sem a espalheira muitas das vezes vai ser melhor, porque não vai precisar preencher esse espaço aqui entre o tampo, né, de baixo e a nossa clavícula aqui, né? A espalheira ela serve para isso, ó, para preencher esse pedaço aqui embaixo que fica em falso. Então, os passos sem espalheira são os mesmos passos, segurando aqui no tampo, jogando para frente, jogando para o lado, virando e vindo em direção. Porém, muito cuidado, se você não tiver a espalheira, a tendência é a gente querer fazer isso com o ombro, ó. Levantar o ombro. A gente não adequa o nosso corpo ao instrumento. Lembrando mais uma vez, é o instrumento que adequa a gente. Então, se o violino ficar um pouquinho caído aqui, não tem problema. O que a gente não pode é ficar assim, ó. Por quê? Uma coisa é você estudar um tempinho assim, com o violino, né, aqui preso, você suspendendo o ombro. Agora você passar meia hora com o ombro assim, provavelmente, futuramente vai te dar uma bursite, uma tendinite, todo esse tanto de ites aí. Então, muito cuidado com isso. E também um bônus aí, uma dica bônus para você é faça isso de frente para o espelho. Porque quando a gente tá aqui, ó, fazendo sem estar de frente para o espelho, prestando atenção só no instrumento aqui, e a gente não consegue nos ver de frente, né? Como um professor, por exemplo, nos vê. Então faça de frente para o espelho, olhe, ou se grave também, que você consiga corrigir a sua postura. E quanto mais tempo você tiver com o instrumento, mais o instrumento vai começar a se adequar ao seu corpo, a se encaixar, e você cada vez mais, daqui a um tempo, você vai estar se sentindo como se o instrumento fosse uma parte mesmo, realmente, aí do seu corpo, tá bom? Então, aproveita essas dicas e nós nos vemos na nossa próxima aula. Só clicar em algum dos vídeos que vão aparecer agora.